Bom, as partes básicas de um CLP, a gente tem a CPU, né, que também chamada de unidade central de processamento, os módulos de entrada e de saída, fonte de alimentação e um dispositivo de programação. Tá? Esse dispositivo de programação, ele geralmente, na maioria das vezes, ele é junto já com a CPU. Né? Então aqui a gente consegue ver nesse exemplo essas partes que foram citadas. Aqui em lilás a gente tem a fonte de alimentação. Esse módulo é o módulo da CPU, onde a gente também tem o dispositivo de programação, né? E aqui a gente tem os módulos de entrada e de saída desse CLP. Esse é um CLP do tipo modular. A gente vai ver os tipos de CLP nos próximos slides. Tá? Bom, então aqui os tipos, né? O modular, como eu falei, aqui é um outro tipo, um outro exemplo de CLP modular, conforme a gente viu no slide anterior. E a gente também tem o tipo de CLP fixo, em que você tem um componente único. O CLP modular, ele tem vários módulos, né? E você vai juntando esses módulos. Por exemplo, você pode acrescentar entradas ao teu CLP se você precisa utilizar mais entradas. Ou módulos de saída, a mesma coisa, você pode ir acrescentando. Já o CLP do tipo fixo, você não consegue fazer essa modificação. Tá? Assim, falando de uma forma esquemática desses módulos, né, dessas partes que compõem o CLP, aqui no caso modular a gente vai ter, por exemplo, aqui o módulo de entrada. Esse módulo de entrada vai mandar os dados para a CPU e a CPU vai mandar esses dados para o módulo de saída. Junto com a CPU, como eu falei com vocês, você vai ter o dispositivo de programação aqui, onde vai ter a memória, né, e ele vai guardar essa memória, ele vai gravar na memória dele o programa e os dados também que você precisa para executar a operação. E a CPU ela precisa de uma fonte de alimentação, assim como os módulos de entrada e de saída. Né? Bom, já na parte do CLP fixo, né, você tem todas essas partes, mas essas partes são todas juntas, né, numa coisa só. Então você tem aqui a fonte de alimentação, a parte de entrada, saída, CPU, memória e a parte de comunicação, né, que você utiliza para comunicar com o computador, caso você precise enviar um programa. Então isso é tudo numa coisa só. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de CLP do tipo fixo e aqui um exemplo do CLP modular. Falando um pouquinho mais do CLP do tipo fixo, como eu já comentei, né, ele não tem partes removíveis, ele é uma coisa só. Aqui a gente tem um exemplo de um CLP desse tipo. Né? Ele geralmente ele tem um porte menor se comparado com o CLP do tipo modular, então ele tem um número menor de entradas e um número menor de saídas, e consequentemente ele tem um baixo custo, né? Ele é mais barato do que um CLP modular. No CLP, esse tipo de CLP, basicamente, ele tem aqui na parte de cima as entradas, né? E aqui na parte de baixo a gente tem as saídas. A gente consegue ver isso aqui também nessa figura esquemática, né? Então aqui a gente nas entradas a gente vai ligar botoeiras ou sensores ou fins de curso, e na saída você vai ligar solenoides, motores, LEDs, esse tipo de componente. Tá? E aqui a gente tem um processador, né? Ou a CPU, em que você vai jogar o programa que vai executar as operações de acordo com as entradas que ele está recebendo. Aqui um exemplo de um CLP modular, né? Basicamente ele tem um rack, né? E nesse rack você vai colocando os módulos, módulo de alimentação, módulo de processador, e aí os módulos de entrada e de saída você pode usar vários deles, né? Não precisa ter um número fixo, então dependendo da tua aplicação, se você precisa de mais entradas ou precisa de mais saídas, você vai acrescentando mais módulos desses tipos. Bom, vamos ver aqui um exemplo de aplicação do CLP. Tá? Qual que é a ideia dessa aplicação? É o seguinte, a gente tem um determinado líquido que ele precisa ser agitado quando chega-se em um determinado nível de pressão e um determinado nível de temperatura. Tá? Então, por exemplo, quando chega num determinado nível de pressão, um sensor de pressão ele vai mandar um sinal para o CLP, e quando chega num determinado nível de temperatura, a gente vai ter um sensor de temperatura que vai mandar um sinal para o CLP. Quando chegar nesses dois níveis, aí o que vai acontecer? Você quer que o teu motor seja acionado, o motor de agitação do líquido. Né? Então, quando chegar no nível de pressão e no nível de temperatura, o líquido precisa ser agitado. Então, você precisa mandar um sinal para o teu motor. Você pode acionar esse motor também se você apertar um botão de comando independente dos
sinais do sensor de pressão e sensor de temperatura. Então essa é a lógica de operação desse sistema, né? E a gente quer implementar essa lógica utilizando um CLP. Bom, primeiro, o que nós temos de entrada para o nosso CLP? A gente tem o sensor de pressão, o sensor de temperatura e a botoeira, o botão de comando. Cada um desses três você vai ligar em uma das entradas do teu CLP, né? Pegando aqui o módulo de entrada dele, você vai escolher 3 entradas para fazer a conexão. Aqui no botão, vamos pegar ele como exemplo, né? Na botoeira você vai ter lá duas saídas. Em uma delas você vai ligar em uma das entradas do CLP. Aqui eu estou ligando nessa entrada número 3 do CLP. A outra conexão do botão você vai ligar numa fonte de energia, né? E aí é o seguinte, quando você aperta o botão, você vai fechar esse contato e vai permitir a corrente e, consequentemente, a energização dessa entrada 3. E aí o teu CLP vai saber que você apertou o botão. A mesma coisa com a temperatura, né? Quando chega numa determinada temperatura, o teu sensor ele vai fechar o contato aqui, ó, e vai permitir a passagem de corrente para a entrada que esse sensor está ligado, que no caso aqui é a entrada 2. E a mesma coisa com o de pressão, né? Já as saídas você vai ligar o teu motor, né? Geralmente o módulo de saída ele vai ter uma entrada para energização aqui, L1, você vai ligar na energização. E aí quando chegar nas condições que você determinou no teu programa, né, que são baseadas na operação que você quer para o teu sistema, ele tem que mandar um sinal para a saída que você escolheu ligar no motor, no caso aqui a saída 1. Então é como se fechasse um contato de L1 para 1 quando chegar nas condições que você quer que o motor seja acionado. Então fecha contato aqui, energiza o motor e o motor começa a funcionar. Aqui em N você liga no neutro, né? Pensando aqui numa linha de 120 volts. Bom, como é que você fala para o CLP, né, ou passa essa informação para ele? A operação que você quer que o CLP execute. Então, lembrando da nossa operação, o que a gente quer? A gente quer que quando chega num determinado valor de pressão e num determinado valor de temperatura, o motor do agitador precisa ser acionado. Ou, independente do valor de pressão e de temperatura, se eu aperto um botão, esse motor também precisa ser acionado. Então, a ideia, né, de programar um CLP, a gente usa uma linguagem que é meio que padrão para os CLPs, que a gente chama de linguagem ladder. Tá? É uma lógica ladder também. É uma forma de programação visual que você usa algumas figuras que representam as entradas e figuras que representam as saídas. E você junta essas figuras de uma forma lógica para elaborar o teu programa. Então, os fabricantes de CLP, eles geralmente disponibilizam um programa em que você faz a programação e usa essa linguagem ladder, né? Ou você também pode fazer essa programação em ladder no próprio visor do CLP quando ele tem, né? Por exemplo, aqui é um CLP com um visor e você consegue fazer essa programação em ladder aqui. Vamos tentar entender esse programa, né? Para essa operação. Aqui no caso, em ladder, você sempre vai ter duas linhas verticais aqui nas extremidades da tua área de programação. Uma linha aqui vertical à esquerda e uma linha vertical à direita. Você pode entender essa linha aqui como uma linha de 24 volts ou um determinado valor de tensão que você quer, positivo, e aqui 0 volts. Da mesma forma que a gente tem lá na parte de circuitos eletropneumáticos, né? Você tem aquela linha horizontal de cima de 24 volts e a linha vertical de baixo de 0 volts. Aqui em ladder as linhas são na verticais. E aí é o seguinte, você vai ligar as suas entradas e saídas de acordo com a lógica que você quer. A lógica que eu quero, só para relembrar, chegou num determinado nível de pressão e chegou num determinado nível de temperatura, o motor precisa ser acionado. Tá? Então as entradas que eu tenho aqui no meu CLP, eu tenho entrada I1, I2 e I3. É a forma como elas estão representadas. Tá? Se você ver aqui, ó, eu liguei a entrada 1, a entrada 2 e a entrada 3. Aí eu coloco um I na frente para identificar como entrada. Então, essa identificação de entradas, ela precisa estar no programa aqui. Ó. Então, o I1 está aqui, o I2 está aqui, o I3 está aqui.
E a saída é a mesma coisa. Eu liguei o motor na saída 1. Aí eu coloco um O na frente para dizer que é saída, né? Output, e o I de input. O símbolo de saída é esse símbolo aqui, ó, como se fosse em dois colchetes. Tá? Então, tudo que for saída que você quer representar como saída no teu programa, você vai desenhar dessa forma aqui, ó, símbolo bem simples. E tudo que for entrada, você vai representar dessa forma, né, com essas duas linhas verticais paralelas. E aí é o seguinte, eu quero energizar essa saída. Então, você pode pensar essas linhas, né, como eu falei, como uma linha energizada aqui e uma linha de 0 volts. Se eu quero energizar aqui, eu preciso fazer uma ligação desse O1 com a linha de 24 volts, né? Ou a linha de tensão que você tem aqui positiva. Mas vejam, a entrada ela tem um espaço em branco aqui, que não deixa passar corrente. Ela só deixa passar corrente pelas entradas, como elas estão desenhadas aqui, se você acionar essas entradas. Então, assim, se essa chave de pressão chega num determinado valor lá, no sensor de pressão, você pode imaginar isso como sendo um contato que vai ser fechado. Então, fechando esse contato aqui, quando chegar num determinado nível de pressão, é como se eu desenhasse uma linha aqui ligando essas duas linhas verticais e permitindo a passagem de corrente pelo I1. E a mesma coisa do sensor de temperatura. Quando chega num valor de temperatura, o contato do associado a esse sensor de temperatura ele é fechado e permite a passagem de corrente. Então fecha aqui, a corrente pode passar e chegar no O1 e energizar o motor. Então, essa é uma forma de operação do motor. A outra forma possível é eu apertar o botão independente dos valores do sensor de temperatura e de pressão. Então, eu criei uma linha paralela aqui, um outro caminho da corrente que vem dessa linha vertical e quer ir para essa linha vertical, passando aqui por baixo, pelo I3. Então, se eu aperto o botão I3, eu fecho esse contato e permito a passagem de corrente por aqui. Aí a corrente passa por aqui, vem para cá e energiza o O1 sem precisar passar no I2 e no I1. Então, vejam, essa forma de programação é muito parecida com a que a gente está habituada na eletropneumática, né? Só que lá as linhas são horizontais e a gente tem aqueles símbolozinhos de chave, né? Que abre e fecha, né? E no caso, a bobina é aquele símbolo que a gente associou com o solenoide de válvula direcional. Mas os símbolos na linguagem ladder são mais simples do que aquela linguagem que a gente está utilizando, né? Que é o diagrama de contatos que a gente utiliza na eletropneumática. Então, como eu falei, né, as entradas elas precisam estar identificadas no teu programa e associadas com as entradas físicas que você tem no teu CLP e a mesma coisa com as saídas, tá? Bom, no próximo vídeo, então, eu vou falar um pouquinho como é que é feita essa leitura do programa e execução das operações dentro de um CLP.